no Parque Tecnológico de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando em Foz há 10 anos, estou no parque quase 5 anos, já fez 5 anos, na verdade, já. O Roberto trabalha comigo, esse QR Code que tem embaixo tem as outras redes sociais, botei o LinkedIn, quem quiser depois. Roberto, se você quiser falar um pouquinho de você aí, a gente dá a continuidade. Bom, vou bem rápido aqui para a gente não pegar o tempo da palestra, mas, bom, meu nome é Roberto Klein, queria agradecer aí o convite, tá podendo compartilhar um pouco do conhecimento aqui com vocês. Eu também sou analista de sistemas aqui no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz, mais especificamente no Laboratório de Automação e Simulação de Sistemas Elétricos, então a gente trabalha bastante com essa questão de automação do setor elétrico, né? A gente trabalha junto com o Fred, eu estou ali há mais ou menos 4 anos também. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Além disso, nós dois, a gente também está atuando como coordenador no grupo de Java aqui da fronteira, que como a gente tem a proximidade com o Paraguai e a Argentina, que é a fronteira bem próxima, o pessoal se junta aqui quando não tem pandemia, para poder trocar ideia também. A gente fica muito agradecido aqui com o convite do pessoal aqui da ArcTI, da comunidade. A gente espera fazer uma boa palestra para vocês hoje. Então, a gente vai Assim, começar a falar... pode falar, desculpa. só um ponto sobre o grupo Java que a gente tem aqui, ele chama Jug3F, Java Use Groupers 3 Fronteiras, e a gente começou há bem pouco tempo, então se quiserem seguir a gente nas redes sociais, aí a gente está começando com esse grupo, né? Beleza, fiquem convidados, galera. Então, fazer um overview do setor elétrico, como é que funciona essa questão do desenvolvimento de software no setor elétrico, como o Roberto Fernandes trabalha no laboratório de automação e simulação de sistemas elétricos, então é um pouquinho diferente assim, do mundo que o pessoal está acostumado, né? A gente tem recursos escassos e de difícil acesso. Como é que funciona o ambiente industrial? A gente vai fazer essa contextualização para a gente poder chegar como é que a gente propôs nossa solução, né? Nesse case que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, no ambiente industrial de energia, né, do Brasil, a gente tem uma série de restrições, né? Dentro do laboratório, a gente atende, nosso maior cliente é a Itaipu, nacional, a gente tem bastante sistemas lá instalados, mas atendemos outras plantas também, como Copel, outras no Nordeste, algumas termoelétricas, no Rio também. Então, o ambiente industrial, quando a gente vai fazer alguma aplicação, a gente tem uma série de restrições para mitigar problemas de segurança, tanto de dados, né, que são dados críticos, quanto pessoais também. Então, tudo demanda um grande planejamento. Para começar, o acesso nas plantas, assim como os equipamentos vão ser monitorados, é altamente restrito. Inclusive, o data center, quando tem data center. Tá? Então, a gente passa uma série de treinamentos para garantir a segurança nossa dos equipamentos também. Então, a gente faz NR10, tem gente que faz NR35, que é de altura. Então, é bem restrito. A gente vai entrar, a gente tem que ter camisa mal comprida, capacete, óculos, EPI no pé também, bem complicado às vezes para a gente chegar nos lugares. E além disso, além do acesso restrito, né, a rede é segregada. A gente não tem a gente tem uma rede interna, às vezes funciona via fibra ótica, às vezes funciona com a internet mesmo, mas é uma rede segregada do restante, então a gente não tem acesso externo para olhar as aplicações, né? Funciona internamente na usina. Então, como é que a gente vai fazer o deploy disso aí? Né? A gente vai chegar lá, como é que a gente faz o deploy disso tudo? Além disso, o pessoal é super conservador na indústria elétrica no Brasil, não só no Brasil, no mundo também. Então, tudo que a gente vai implantar exige muito mais, às vezes, do que um fabricante que já está aí no mercado de renome. Então, a gente faz alguns trabalhos, alguns testes, passa pelo INPE, nossos equipamentos, para poder funcionar. E como o acesso é restrito, não tem acesso externo, a gente não tem acesso à nuvem pública. Então, isso acaba, às vezes, trazendo alguns problemas para a gente, porque quando a gente precisa usar uma AWS da vida, a gente fica, às vezes, meio perdido por falta de costume de como vai usar isso. Né? A gente está acostumado com outro ambiente totalmente diferente. Então, como é que a gente
prepara, faz o deploy disso, como é que a gente se prepara para isso? A gente tem que ter um ambiente de testes muito bom ali. Então, a gente no laboratório, a gente tenta replicar o mais fiel possível o cenário que a gente enfrenta. Nessa foto que a gente tem aqui, a gente tem ali alguns painéis que nós fabricamos. Nosso laboratório é dividido em engenheiros, eletricistas e analistas de sistema. Então, o pessoal da engenharia projeta o painel, tem o pessoal que faz a montagem, e a gente faz a parte de software, tem o pessoal nosso que trabalha com software embarcado, e a gente trabalha com a parte de software web. Então, a gente tenta replicar tudo que é possível, né? Rede, switch, a gente faz o ambiente o mais igual possível que a gente vai colocar em campo. Uma das coisas que a gente faz muito trabalho de P&D, seguindo as regras da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, esses programas de pesquisa e desenvolvimento, você consegue ter algumas facilidades de conseguir implementar coisas novas mesmo no ambiente sendo conservador. Então, nesse caso que a gente vai mostrar aqui, que foi o primeiro que a gente fez com microserviços de Kafka, foi numa cidade rural, que fica a 130 quilômetros daqui de Foz, num ambiente bem rural mesmo, barrento, não tem uma estrutura na central elétrica lá muito boa. O servidor fica numa sala sem climatização, a temperatura eu puxei ontem aqui, desde que começou a rodar lá, a temperatura média de 42 graus, chega a 55 graus às vezes, então o equipamento sofre, né? Então o servidor que a gente coloca lá tem que ser um servidor um pouco diferente, é um servidor fanless, custa mais caro às vezes, então por ele custar mais caro, ele tem menos recursos também para dar menos problemas. Então no laboratório a gente conta com câmera de climatização, que a gente consegue realizar algum teste, mas é aquela coisa, né? Campo é sempre campo. Foi para campo é loteria, às vezes. Por mais que a gente teste, faça tudo bonitinho, é outro nível. Então, o que a gente faz, basicamente, resumindo, né, bastante, nós trabalhamos muito com monitoramento de sensores. Então, qual que é o problema que a gente tem, basicamente, ali? É aquisitar dados de sensores para a gente monitorar de uma forma online e o pessoal possa, através desse monitoramento, saber o que aconteceu com algum ativo, né, do setor, seja ele um transformador, por exemplo, ou um para-raio, ou o que pode acontecer. E esses sensores geram uma quantidade de dados muito grande, né? O intervalo dessas aquisições é na casa de milissegundos. Às vezes tem equipamento que manda a cada 100 milissegundos uma quantidade bem grande de informações. E a gente precisa monitorar isso, né, de forma online dentro das usinas que a gente atua. Então, até pouco tempo, nossos sistemas lá do laboratório funcionavam como? Eram monolitos, fazia chamada hash para alguns equipamentos embarcados, quando esses equipamentos permitiam essa chamada hash, e buscava essas informações. Outras vezes era feito através de MQTT, WebSocket, ou alguns outros protocolos que a gente tem na indústria, como, por exemplo, Modbus, DNP3, GUS. Então, muitas vezes a solução ficava engessada e a parte web é que ficava responsável por chamar todo mundo, né? Então, isso trazia uma série de problemas para a gente, justamente por causa desse deploy dificultado que a gente tem, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha monolitos e muitos, mas era assim, muitas threads mesmo para gerenciar. Esses monolitos, né, aquele sistema lá, basicão, quadradão, a gente tudo ali dentro. Às vezes conseguia aplicar alguma coisa de SOA, né, mas não era uma coisa tão robusta assim, continuava sendo acoplado, o consumo de memória ia lá para cima. Se a gente precisasse alterar alguma coisa, era um problema enorme, né? Por quê? Porque a gente tinha que alterar o código no laboratório, fazer todos os testes ali dentro, e tinha que ir no local com um artefato lá, num pendrive, um HD fotografado que fosse, passar por uma série de etapas para poder fazer um deploy no servidor dentro da usina. Então, imagina, a gente está aqui em Foz, tem que
para uma usina lá a 130 quilômetros de distância nossa, isso traz dor de cabeça, né? Por quê? Porque a gente, sendo monolito, a gente ia ter que parar o sistema de fazer aquisição, né? Então podia ter alguma perda de informação relevante na hora de fazer o deploy. Fez o deploy e ainda tinha que rezar para tudo dar certo, né? Que aquele ambiente que a gente fez ali de testes no laboratório realmente funcionasse no campo, né? Porque aí entra condições de fator externo, outras coisas que estão rodando na rede industrial. Então, se tudo desse certo, estava ótimo, mas se não desse, né? Então a gente tinha que voltar à versão anterior rapidamente, voltar para o laboratório, refatorar o código, testar tudo de novo e tentar de novo a implantação. Então a gente não tem essa agilidade que tem no mundo corporativo, geralmente fazer 10, 20 deploys por dia. A gente não consegue isso no ambiente do setor elétrico. E como era monolito, a gente abria thread para tudo, né? Para tentar fazer as coisas da maneira mais assíncrona possível. Mas nessa de abrir thread, às vezes causava gargalo no processamento, memória disco sempre estava lá no talo. Se desse algum problema, quando a gente conseguiu colocar containers, a gente tinha que reiniciar alguns containers para poder voltar a funcionar alguma parte do sistema, né? Então, às vezes esquecia de abrir, de fechar alguma thread, ou ficava aquela thread esperando alguma outra informação, e estava causando um transtorno muito grande, né? Então, a gente pensou, vamos refatorar? Tá, mas e aí? O que entra? Vamos refatorar como esse código que a gente tem, né? Isso era de um dos sistemas que eu estou falando, mas nós temos atualmente na Itaipu, a gente tem 14 sistemas rodando. Então, refatorar isso tudo ia implicar tempo, já tinham novos projetos entrando, então fazer todo o processo de deploy manualmente de novo, né? Então, a gente ia ter que ter retrabalho e o deploy ia continuar dificultado. Então, como eu falei, a gente trabalha com P&D, então surgem esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. E surgiu há um tempo atrás um projeto de uma mini central termoelétrica que ia ser monitorada e esse sistema, quem ia ficar responsável por esse monitoramento era a gente ali do lado. A gente pensou, poxa, já que a gente vai começar um projeto novo, a gente não vai para microserviços, né? É interessante a ideia de microserviços, é uma coisa que já estava consolidada há algum tempo no mercado, o pessoal usando bastante, mas a gente entrava num problema grande. A gente não tinha a menor experiência. Então, a gente fez, aqui foi um mapa mental, tem quase 3 anos esse mapa aí que a gente fez, e muitas dúvidas. A gente estava com muita dúvida, né? Vai colocar microserviços, é simples. Não é simples. Né? Alguém na equipe tinha experiência já com isso. Ninguém na equipe tinha experiência com microserviços até então. Aí a gente pensou, como é que a gente vai orquestrar esses microserviços? Né? A gente não tem uma nuvem, os nossos servidores, cada projeto que a gente faz, tem lá o conjunto de servidores que a gente consegue clusterizar isso, mas a gente não tinha como colocar uma nuvem neles para questão de recursos mesmo, né? Então, a gente conseguiu botar um OpenShift, um Kubernetes, para orquestrar isso tudo, era meio que na mão ainda. Aí a gente pensou, coloca microserviço, como é que a gente faz a comunicação entre os microserviços, né? E se um deles cair, que tipo de informação que a gente vai perder? Então, além disso tudo, a gente tem aquela coisa de mudança de cultura na equipe, todo mundo acostumado ali, ficar naquela zona de conforto, a gente faz com o monolito, está dando certo, mal ou bem, estava funcionando, mas a gente precisa de uma coisa mais dinâmica, até para poder captar novos projetos. Né? Então, vamos fazer uma prova de conceito. Vamos fazer uma prova de conceito. A prova de conceito é suficiente? A gente fez a prova de conceito, a gente fez vários testes, e aí pensou, e agora? Como é que a gente coloca isso? A gente vai colocar mesmo em produção isso aí? Né? Qual o projeto que a gente vai colocar em produção? Se eu colocar isso num projeto grande, a gente pega um projeto um pouco menor, que não tenha tanta responsabilidade, projetos todos serem críticos, né, com esse trabalho. A gente pensou, se a gente não colocar isso para funcionar alguma hora, a gente não vai colocar nunca. Então, a gente tem essas dúvidas por quê? Né? O que a gente precisa garantir na nossa questão dos projetos que a gente trabalha? Né? A gente tem que garantir os dados. Os nossos dados são muito importantes. É o que a gente trabalha basicamente ali. Então, a gente tinha que ter os dados disponíveis o quanto antes, para ter um monitoramento online.
tinha que ter integridade desses dados, saber que esses dados realmente estavam vindo da forma correta, a confidencialidade desses dados, né, se realmente estavam ali, se não teria perigo de vazar para outros sistemas que já estavam implementados, a autenticidade desses dados estavam vindo dos sensores corretos, né, e o principal para a gente era o quê? Garantir a ordem de chegada e se os dados realmente foram entregues, né? Então, o dado saiu do sensor e foi para o sistema, a gente tinha que ter essa garantia de que os dados foram entregues corretamente. Então, a gente tinha um monte de dúvida e ficamos, tá, a gente chegou numa possível solução, né? Qual seria essa possível solução? A gente fez aqui um desenho não muito bonito, de uma forma que a gente pensou inicialmente de implementar. Então, a gente teria um serviço aqui, um microserviço de coleta de um equipamento que chama Compact Array, que é como se fosse um computador ali, industrial. É um outro serviço de coleta Modbus, um outro serviço de cálculos, e aí um serviço de configuração que serve todo mundo, e aí teria a parte de exibição, a parte de otimização. A gente pensou, o serviço de cálculo, ele é altamente dependente aqui das configurações e desse serviço. Vou botar aqui uma ligação. Então, a gente pensou, tá, e se cai aqui, como é que a mensagem chega nisso aí? Por que esse serviço de cálculo ele acaba acoplando em outros microserviços? Vamos supor que chega uma mensagem lá, né, de equipamento, uma estação meteorológica, que captura a temperatura. E essa temperatura vem outra informação que é a pressão atmosférica. E a temperatura e a pressão atmosférica, a gente realiza um cálculo para determinada grandeza. Né? Então, eles precisam estar no mesmo instante. Então, assim, isso aqui estava até legalzinho, que né, cada microserviço, há seguintes princípios de microserviço, cada um tem seus dados, cada um tem seu cache. Mas como é que a gente garante essa comunicação eficiente entre eles, né? A gente pensou, fazer os bounded contexts da melhor forma, para não ter que ficar replicando dados de um lado para o outro. Tá, se o microserviço cair, como é que a gente faz? Vamos usar um pattern saga? Vai fazer um circuit break? Como é que a gente faz? Não é tão trivial. A gente vai poder usar uma stack da Netflix lá com o Zoo, Eureka, History, Raybon. Parece uma ótima solução, mas a gente pensou, poxa, nosso ambiente é uma máquina industrial de recursos infinitos, não é um servidor com 128 GB de RAM. Então, às vezes, tem 16 só GB de RAM dos nossos servidores. Então, a gente tem que saber mais ou menos como controlar isso. Como nossos microserviços, a gente tem um controle um pouco de quantos seriam, não é aquela coisa que vai precisar ser escalado, a gente não tem uma Black Friday que vai escalar, os equipamentos vão continuar sendo os mesmos, né? O máximo é você ter um equipamento novo, uma troca de equipamento. Então, a gente consegue gerenciar esses microserviços de uma forma mais facilitada, sendo manual. Né? Então, a gente precisava que os dados, independente dos microserviços que eles tivessem atrelados, eles ficassem disponíveis para uma série de outros microserviços. Cara, foi muita dúvida. E aí, como é que a gente chegou numa proposta disso aí? Eu tinha ido num TDC, acho que em 2018, tinha na KeyCon, tinha ouvido falar bastante de Kafka, só que a gente também não usava Kafka lá. Eu pensei assim, poxa, eu estava atolado. Eu falei para o Roberto, cara, estuda isso aí, tem 2 semanas, para apresentar uma solução para a gente, como é que a gente pode colocar o Kafka aí e tentar resolver esse problema de comunicação entre os nossos serviços, né? Então, eu vou deixar agora o Roberto apresentar aí um pouquinho, falar um pouco da parte de como que a gente colocou o Kafka no meio do caminho. Depois eu volto lá no final para falar um pouco da solução proposta junto com o Kafka, e aí a gente vai seguindo. Roberto, fique à vontade aí, só me falar que eu vou passando os slides aqui para você. Obrigado, Fred. Vou passar para o próximo aí. Bom, então assim, né? Tudo que foi falado, realmente, a gente tinha vários problemas, a gente enfrentava alguns problemas e realmente a utilização de microserviços
E toda a estrutura que vem com ele, né, a gente trocar para essa arquitetura de microserviços, realmente, ele resolvia boa parte dos nossos problemas. Só que, da mesma forma que ele resolvia alguns problemas, ele acabou criando outros. Exatamente isso que o Fred falou. A gente, usando, por exemplo, a stack Netflix e tal, a gente acaba tendo muito mais serviços, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que garantir que esses serviços se comuniquem, ou seja, a gente tem que garantir essa integridade, né? A integração de todos os serviços. E assim, por REST, a gente já sabe que não funcionava, né? Ou que vai ter os problemas. Então, a gente falou o quê? Pô, vamos resolver com mensageria. E foi estudando, fomos vendo, até surgiu essa ideia do Kafka lá atrás, né? Quando o Fred até trouxe isso para a gente, falou, dá uma olhada. Então, assim, a gente pensou o quê? Acho que a saída realmente é mensageria, porque tratar toda a questão de callback ou se o serviço cai em software, a gente aumentar uma complexidade muito grande em cada serviço. E acho que não era essa a ideia, a gente queria tentar criar serviços mais simples possíveis, né? Criar uma arquitetura que fosse de fácil manutenção, que fosse... Porque, principalmente, a manutenção do software monolito era muito complicado, né? Porque ele era muito grande, a gente acabava demorando mais tempo para conseguir realmente entregar um resultado, porque o software em si é mais complicado, né? Então, essa ideia de usar uma mensageria para fazer a integração dos serviços, a princípio, pareceu ser a mais viável, né? Passa aí, Fred. Então tá. Basicamente, só para contextualizar, né, assim, o que seria então um serviço de mensageria? Ele tem basicamente esses três componentes, né? Então ele tem os publishers ou producers, né? A gente tem os subscribers ou consumers, ou seja, e o broker, né? Então, o broker ele é a camada do meio ali. Então, usando um serviço de mensageria, basicamente você não tem mais a comunicação direta entre os serviços. Você tem uma camada no meio, que são os brokers, que vai receber o que está sendo enviado e vai repassar para quem precisa. Então, acho que se fosse assim, a gente pode fazer que o broker é tipo os correios, né? Quando a gente quer comprar alguma coisa. O cara que quer comprar, ele manda, os correios entregam. Só que o Kafka é um pouquinho mais rápido, né? Principalmente que ele não passa por Curitiba. Mas, enfim, o broker, ele é, querendo ou não, o elemento mais importante desse serviço de mensageria, né? Então, assim, existem várias tecnologias e várias ferramentas de mensageria, né, no mercado. A gente pode usar um RabbitMQ, um ActiveMQ, que usa MQP, MQTT, o próprio Mosquito, né, que é bem leve para MQTT. Só que, se a gente for olhar o nosso cenário industrial, né, da automação industrial, a gente precisa garantir algumas coisas, né? O Fred até comentou isso. Então, a princípio, acho que o principal de tudo, a gente precisa que toda a informação gerada pelo sensor, ela chegue a seu destino, né? Porque como a gente está fazendo um monitoramento de ativos do setor elétrico, cada coleta ela é de extrema importância, né? Principalmente se a gente tem um problema que possa ser identificado rápido, né? Então, acho que o principal ponto aqui é o quê? É a garantia da entrega das mensagens, tá? Mas, então, para o serviço de mensageria conseguir garantir a entrega da mensagem, ele tem que ser tolerante a falha, né? Porque por exemplo, na imagem a gente tem um broker, então, mas se caso esse broker caia, nada resolveu, porque aí a gente não consegue fazer essa comunicação. Então, o broker, ele tem que ser tolerante a falhas, né? Ou seja, ele tem que garantir que ele não caia nunca, ou que ele tem um mecanismo de tolerância a falhas muito bom, né? Porque ele precisa garantir essa entrega, né? E, consequentemente, então, ele tem que trabalhar de forma distribuída, porque não adianta nada, né? Ao meu ver, não exista um mecanismo de tolerância a falhas que não funcione de forma distribuída, porque acho que contra o DDoS ninguém tem o que falar, né? Desligou a tomada, acabou a energia do servidor, acabou
a tolerância à falha, não vai mais funcionar, né? Então, ele tem que trabalhar de uma forma distribuída para que você consiga trabalhar com instâncias, né, em máquinas separadas, para que, se caso aconteça alguma coisa em uma, você consiga ainda ter todo o fluxo do sistema funcionando normalmente. E, assim, um outro ponto que é crucial em algumas situações para a gente, pelo menos, né, em relação à aquisição de dados de equipamentos, é a ordem da entrega das mensagens. Essa ordem ela tem que ser respeitada em alguns momentos, né? Então, a gente precisaria de um serviço de mensageria que conseguisse sanar todos esses pontos principais, né? Passa aí, Fred. E aí, como o Fred mesmo tinha falado, a gente, além de ter dado uma olhada, ter estudado um pouco o Kafka antes, a gente acabou entrando mais a fundo e vendo outras plataformas também. E o Kafka, acho que foi o cara que mais se encaixou e resolveu os nossos problemas. Porque, assim, então, porque ele é tolerante a falhas. Então, ele tem um mecanismo fantástico de tolerância a falhas. Por quê? Porque ele trabalha de forma distribuída e ele deixa você fazer um cluster de brokers, né? Então, cara, você consegue fazer um cluster de brokers com máquinas diferentes, né? Então, você continua tendo os producers, os consumers, né? A estrutura mais simples ali de um serviço de mensageria, né? Então, ele consegue garantir assim, um dos principais pontos dele é o que? Ele garante a entrega da mensagem. A gente vai conseguir mais para frente, nos próximos slides, eu entro mais em detalhes quando a gente for ver um pouco do componente interno do Kafka e dos brokers, como funciona cada ponto desse, né? Que é o interessante, né? Um outro ponto que a gente também levou em consideração, que eu acabei não citando, é uma grande quantidade que esse broker, esse serviço de mensageria, ele consiga receber uma grande quantidade de informação, né? Porque a gente tem dados sendo gerados a gente tem dados gerados a cada segundo, a cada pouquíssimo tempo. E às vezes ele pode aumentar a quantidade. Pô, a gente precisa incluir um outro equipamento para monitorar um outro ativo. Enfim, a gente precisaria de um serviço de mensageria que realmente pudesse ser escalável mais para frente, se precisasse, e que aguentasse uma quantidade grande de requisições. E o Kafka, ele faz um load balance automático, que é fantástico. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, assim, além de conseguir resolver os nossos problemas com desses pontos que eu coloquei, que é a ordem da entrega das mensagens, a garantia das mensagens, a tolerância a falhas, ele ainda vem com um ecossistema, né? Ele vem com outras coisas aí junto que facilitam a vida da gente, né? Na verdade, ele possibilita, ele abre uma quantidade gigante de opções, né, de arquitetura que a gente possa utilizar pensando nessas features do Kafka, né? Então, a gente consegue ver que tem a API do Streams Processor, que é a Kafka Streams, é uma API onde você consegue fazer transformações de dados ali em tempo real, fazer integração aí com ferramentas de Big Data, de Data Science, né, Hadoop, Spark, essas coisas. E também tem a API do Kafka Connect, né, que, ao meu ver, eu gosto muito dessa API, eu acho ela fantástica, sabe? Coisas que a gente conseguiu fazer usando ela, talvez não tinham sido pensadas antes, assim, a gente não cogitava essas hipóteses, né? Então, basicamente, né, só para contextualizar, então, o que é esse Kafka Connect? Seria, por exemplo, vamos supor que a gente tem lá um equipamento que está coletando temperatura, igual o Fred deu exemplo. Então, essa temperatura, ela é, assim, do jeito que ela está sendo coletada, eu quero armazenar ela no banco. Eu não preciso fazer nenhuma transformação, né? Eu não preciso aplicar ganho, não preciso aplicar offset, não preciso fazer nenhum cálculo em cima desse dado. Ou seja, eu só queria pegar ele e guardar no banco. O que a gente faria? Né? Você teria lá uma aplicação que ia ser responsável por receber essa informação e persistir no banco. Então, essa seria a responsabilidade desse microserviço, receber e persistir no banco. Só que aí você vê que é uma aplicação a mais, né? E acaba que a gente está gerenciando essa aplicação de banco de dados, né? Conexão com o banco. O Kafka Connect, ele funciona como? Você simplesmente sobe
uma instância, né, do Kafka Connect, junta ele no seu cluster ali do Kafka, e você consegue colocar uns connectors. O que são esses connectors? São Java jars, né? Já tem muitos deles já estão prontos, o próprio site está config, não tem o Kafka disponibiliza muitos deles gratuitamente. Então, eu posso configurar um connect vamos supor que eu uso o banco Postgres. E eu posso configurar esse connect e eu digo o quê? Cara, toda vez que chegar uma informação aqui no meu Kafka, você guarda ele no banco. Ou seja, eu simplesmente pego esse jar, configuro dentro do meu Kafka Connect e através de configurações ali, ele vai conseguir receber essa informação e armazenar no banco, sem eu ter que criar uma aplicação para isso, né? Então, toda essa questão de gerenciamento de conexão com o banco fica a responsabilidade do próprio Kafka, né? Então, aí você já consegue trabalhar de uma forma bem interessante, porque você não precisa mais de aplicações para guardar no banco. Você não precisa tratar isso e colocar um monte de if para ver onde você vai guardar, enfim. Você consegue fazer ela de uma forma bem interessante. Né? Então, por exemplo, se, igual eu comentei, se eu peguei essa temperatura, mandei para o Kafka, o próprio Kafka Connect guarda no banco, ele também funciona do caminho inverso, né? Então, por exemplo, o jeito que eu te disse, existem dois tipos de connects, né? Então, eles são connect source ou sink. Se ele é um source, ele é uma fonte de dados. Se ele é um sink, ele recebe. Então, o exemplo que eu dei, o nosso connect do Postgres, ele era um sink. Porque o que acontece? Chega uma informação no Kafka e ele manda para o meu banco. Mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso fazer o quê? Em vez de uma aplicação ficar o tempo todo batendo no banco, oh, tem alguma coisa nova? Oh, tem alguma coisa nova? Oh, tem alguma coisa nova? A gente configura um Kafka Connect, coloca ele como source, e o que acontece? A aplicação fica só esperando. A hora que chegar alguma coisa no source, ele vai mandar para o seu broker que a aplicação vai receber. Então, você tira a complexidade de você ficar abrindo o thread o tempo todo, ou ficar lá abrindo inquisição, ou tem alguma coisa? Ou tem alguma coisa? Né? E assim, então, abre bastantes possibilidades, né? Você utilizar o Kafka Connect, né? Então, assim, eu acho ele bem interessante, bem legal. Então, assim, para conseguir, que até agora eu falei assim, manda para o broker, o Kafka pega, mas a gente tem que entrar um pouquinho a fundo aqui agora, então, dentro de um broker, para a gente conseguir entender melhor esse conceito de tudo. Vou passar aí, Fred. Bom, vou tentar ir rápido, né? Porque se fosse para falar de Kafka, eu poderia ficar 2 horas aqui falando e tem bastante detalhe mesmo, né? Mas eu acho que, então, vamos colocar aqueles pontos. Eu acho que nessa imagem a gente consegue explicar como que o Kafka trabalha em relação à tolerância à falha. Então, como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem 3 brokers. Tá? Então, vamos pensar que a gente tem esse cluster aí com 3 brokers. Dentro do broker 1, a gente tem o tópico 1, partição 0. Então, na verdade, assim, ó, só para a divisão das coisas, dentro de um broker pode ter um ou mais tópicos. E cada tópico pode ter várias partições. Nos próximos slides, a gente vai ficar bem claro o que realmente é essas partições, tá? Mas, a princípio, o que a gente precisa entender agora para entender essa tolerância a falhas é o que, por exemplo, no broker 1, tem aquele tópico 1, partição 0, com uma estrelinha. No broker 2, a gente tem o tópico 1, partição 1, também com uma estrelinha. E embaixo, a gente tem o tópico 1, partição 0, que é o mesmo do broker 1. Só que ele é um ISR, que a gente chama de In-Sync Replica. Né? Então, o que acontece? Como é que funciona? Cada vez que uma informação ela é gravada no que tem estrelinha, o que tem estrelinha a gente chama de partition leader, ou seja, é o líder da partição. Tá? É sempre a partição que vai receber as informações e vai repassar para quem precisa. Tá? Então, se alguém precisa mandar, vai por aqui, se alguém precisar pegar, também vai por aqui. Só que o que acontece? Ele pode replicar esse tópico, essa partição, nos outros brokers. Então, cada vez que uma informação chega no líder da partição, ele replica essa informação para suas réplicas, suas ISRs, em outros brokers. Então, essa configuração, essa réplica, né, a quantidade de réplicas que você pode ter é configurável. Então, você pode dizer, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem que tem o valor de 1, o replication factor.
Porque o quê? Ele só está replicando em um broker o que eu tenho no meu tópico. Mas se eu colocasse replication factor de 2, por exemplo, ele iria ter o broker 3 também, iria ter uma rep, né? Então, vamos supor que caso aconteça do broker 1 cair, por exemplo, o que acontece? O broker 2, ele tem uma cópia de todas as informações que estavam no broker 1, naquele tópico 1, partição 0. E assim, o Kafka, ele usa por trás ali também um zookeeper, que é quem faz o gerenciamento de algumas coisas, né? Então, se o broker 1 cair, o zookeeper vai eleger um próximo líder de partição. Então, ele vai pegar esse tópico com partição 0, que é o ISR, e vai transformar ele como líder de partição. E o que acontece? Todo o sistema continua fluindo normalmente, até que esse broker 1 volte ao normal. Então, assim, essa questão de replication factor, você consegue definir ela de acordo com a quantidade de brokers que você tem. Você nunca vai poder colocar um replication factor maior do que o número de brokers, né? Porque não vai dar certo. Mas a ideia é que você tenha essa replicação sempre em algumas outras instâncias. Geralmente a gente trabalha com 3 instâncias, tá? Geralmente é um número ímpar, para que se caso aconteça alguma coisa, dá para trabalhar bem. Então, assim, você consegue garantir essa entrega, né, essa tolerância a falhas dessa forma. Então, é assim que o Kafka trabalha. Então, ele é distribuído, cada broker pode estar em uma máquina, então você tem uma cópia dos dados que tem em um broker em outra máquina. Então, se um cai, você ainda continua com tudo do jeito que sempre foi. Pode passar, Fred. Então, assim, ó, só para a gente entender, né, o que é então. Então, um tópico, vamos supor que o meu serviço de aquisição lá, ele foi lá e pegou a temperatura. Para eu mandar esse dado para o banco de dados, eu vou mandar para um tópico. Né? Em alguns serviços de mensageria, eles usam como filas. No Kafka, a gente trabalha com tópico. E cada tópico pode ter várias partições. O que seriam essas partições? Seriam uma extensão desse tópico em outros brokers, certo? Continua sendo a mesma coisa, a mesma informação de temperatura vai acabar indo para aquele tópico, mas automaticamente ele vai fazer um load balance, então ele vai separar, e essa quantidade de partições também é configurável, tá? Então você diz assim, ó, eu tenho 3 brokers, eu tenho 3 partições, então cada broker você vai ter uma partição daquele seu tópico, tá? E você coloca um replication factor de 2, então você tem todos os brokers, você tem todos os tópicos e você consegue garantir que se algum deles cair, você continua tendo todas as suas informações e o seu sistema fluindo normalmente. Né? Então, assim, como a gente pode perceber, a partição, ela trabalha dessa forma. Né? Então, dentro de cada partição é como se fosse um array, uma listinha ali, um FIFO, um first in, first out. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. E é justamente aqui que a gente consegue trabalhar com a ordem da entrega das mensagens. Por quê? Cada vez que eu mando uma informação para um tópico, eu posso setar por configuração ou não uma chave aqui. E o que acontece? Se eu colocar uma key, sempre, e todas as informações que tiverem essa chave, elas vão para uma mesma partição. Sempre vão para a mesma partição. Então, você vai garantir a ordem das mensagens dentro de uma partição. Então, você consegue trabalhar bem com isso e você também consegue escutar só determinadas partições. Então, se caso você precise da ordem da entrega das mensagens, você acaba trabalhando em cima da própria partição. Tá? Vou passar, seu Fred. Então, aqui a gente consegue ver o que eu quis dizer com diferentes partições, né? Então, vamos supor que foi aquele exemplo, a gente tem 3 brokers, a gente só tem um tópico, né? Tópico 1. Mas é a partição 0, a partição 1 e a partição 2. Então, quando eu digo pro meu Kafka, eu falo, olha, eu tenho esse meu tópico, ele tem 3 partições, eu tenho 3 brokers, ele vai dividir assim. Então, cada vez que o meu producer mandar para o meu tópico 1, ele vai automaticamente fazer esse load balance. Então, para quê? Para ele conseguir receber uma grande carga de informações, uma grande carga de requisições. Então, pensa que quanto mais brokers você tiver, mais partições você tiver, você consegue trabalhar muito mais liso. Né? Você consegue
fazer com que ele faça um load balance melhor, né? Então ele consegue mandar para várias instâncias, não sobrecarrega nenhuma. Então, assim, nesse exemplo a gente consegue ver essa questão. Agora, um ponto interessante também, que é a garantia da entrega da mensagem, é que... Fred, você consegue voltar 2 slides, por favor? Não, um só. Mais um. É esse aí. Não, mais um. Esse. Aqui a gente consegue explicar também a questão da garantia da entrega a garantia de entrega das informações. Porque o que acontece? Por configuração, a gente pode dizer para o Kafka assim, fala, olha, quando o meu produtor enviar uma informação, eu não quero que ele tenha resposta de volta. Então, eu vou lá e seto um AUX, que é um acknowledgement, eu coloco ele como 0. Ou seja, o meu produtor vai mandar uma informação e não vai esperar uma resposta de volta. Se eu colocar o valor de 1, o que ele vai acontecer? Ele vai receber, quando o produtor mandar essa requisição, ele vai esperar uma resposta. Porém, ele vai esperar uma resposta só do líder da partição. Então, ou seja, mandei, o líder da partição recebeu, ele retorna para o produtor e fala, cara, pode mandar outro. Deu bom. Se eu colocar esse AUX como AL, né, de todos, ele vai fazer o quê? Ele só vai te dar a resposta a partir do momento que todas as réplicas receberem também. Agora, dependendo da quantidade de brokers, da quantidade de réplicas que você tiver, você acaba colocando um custo, né? Ele fica custoso para ter certeza de que todo mundo recebeu para depois ele te retornar. Então, aí vai da necessidade de cada caso, né? Cada caso é um caso. Então, você consegue daí, então, garantir a ordem de entrega das mensagens, a entrega das mensagens, a tolerância a falhas, e você consegue ter uma carga muito grande de informações. Pode passar. Então, assim, acho que eu tentei passar rápido sobre o funcionamento do Kafka, né? Assim, os principais pontos, no caso. E aqui a gente consegue falar um pouco, então, sobre o nosso caso, né? Que foi realmente a implantação de microserviços com Kafka nessa mini central termoelétrica, que é basicamente uma geração de energia a partir da biomassa residual da produção de porco. Ou seja, nessa área rural que o Fred comentou, a 130 quilômetros lá de Foz, aqui de Foz, eles produzem energia através de cocô de porco. Então, a gente foi lá e foi responsável por fazer o monitoramento da geração de energia. Então, a gente atua diretamente nos geradores, né, a biogás, a gente atua em outros equipamentos como a vazão do biogás, a quantidade de gás que está produzindo, a quantidade de energia que está produzindo. Então, tudo isso a gente tinha que monitorar, né? Vou passar sobre o prédio. Então, assim, a gente tentou desenhar uma forma mais simples, né? Mas que não é simples. Então, a gente tem basicamente 2 fontes de dados. A gente tem equipamentos que produzem informações, mas não enviam, e eles disponibilizam o protocolo Modbus para que elas possam ser coletadas, tá? Então, o fantástico dessa parte de microserviços é isso. Então, a gente criou algumas aplicações que são coletoras Modbus em C++, né, por questão de recurso. Então, um ótimo ponto aí de microserviço é você ter independência tecnológica, né? Eu posso fazer serviço em Java e outros em C++. Então, eu tenho um coletor que vai pegar informações de alguns equipamentos via Modbus e enviar para o Kafka. E também tem alguns outros equipamentos que não conseguem mandar diretamente para o Kafka, porém eles mandam por MQTT. Né? Eles conseguem implementar o protocolo MQTT. Então, o que aconteceu? A gente usou o Kafka Connect do MQTT. Então, a gente conseguiu juntar tudo e integrar tudo através do Kafka. Então, por exemplo, quando o equipamento, aquele Compact Rio que o Fred comentou, manda para o MQTT, a gente coloca um connect escutando esse tópico e pega. Então, cada vez que uma informação chegar no broker MQTT, você consegue colocar no Kafka. E aí a gente conseguia trazer essas informações
para dentro dos nossos sistemas, né, para as aplicações certas, você conseguiria direcionar ali dependendo de que tipo de canal, se é um canal digital, se é um canal analógico, se é um analógico de entrada, um analógico de saída, enfim, tratar, né, aplicar o ganho, o offset, em alguns casos até aplicar as fórmulas, os cálculos matemáticos para a gente conseguir chegar nos valores de engenharia. Então, a gente acaba criando que e assim, o interessante foi que a gente usou o Kafka Connect no Influx, né? Que o InfluxDB, então, é o nosso banco de dados para guardar todos os dados calculados, os dados brutos. O MongoDB, por ser rápida a escrita, leitura, a gente conseguiu colocar as configurações de cada canal, né? E o Postgres a gente usou também para fazer a persistência dos valores da API. Né? Então, assim, a gente conseguiu unir tudo com o Kafka, né? E fazer com que cada grandeza, por exemplo, o Kafka, eu tenho que vincular. Então, isso é uma API de configuração. Assim. Então, essa API de configuração, ela é responsável por dizer, para o coletor Modbus, por exemplo, a hora que eu cadastrar uma grandeza nova e eu dizer, esse canal aqui, ele é Modbus, o próprio coletor Modbus está escutando o tópico do Kafka. Então, quando eu mando para esse Kafka, esse coletor, ele recebe essa nova informação e ele se reconfigura. Então, ele adiciona um canal a mais, ele altera uma grandeza, enfim, ele se auto-reconfigura através do Kafka. Então, ele fica escutando um tópico e quando chegar alguma coisa ali, ele faz o que deve ser feito. Então, a gente conseguiu poupar algumas aplicações, principalmente usando o Kafka Connect, né? Então, assim, ficou uma solução bem interessante, ficou uma solução bem legal, né? Onde o Kafka foi realmente o coração de tudo, vamos dizer assim, o centro de tudo, né? É onde ele concentra quem manda, quem não manda. E assim, acho que a gente vai deixar esse não acerto para o próximo slide, mas o Kafka tem um problema. Ele consome recurso. Ele consome muito recurso. Então, às vezes, dependendo do problema, talvez não seja tão necessário, né, utilizar ele, dá para usar outras coisas, ou não usar ele para tudo, mas, assim, a gente pode dizer, o sistema já está lá mais de um ano, ou um ano quase, né, Fred? Isso, já. Agora em julho vai fazer um ano oficialmente. Então, Já está mais de quase. um ano e meio já rodando de modo de teste já. Então, assim, a gente conseguiu provar todos esses conceitos, né? A gente conseguiu colocar esses... Pode passar, Fred. Então, a gente conseguiu colocar esses conceitos. Quer comentar alguma coisa aí no slide de antes, Fred? Não, é bem isso mesmo, né? Você estava falando. É Eu isso, consegui né? aplicar esses conceitos todos aí, né, do Kafka, fazendo um event source, né, basicamente, a gente faz, tudo concentrado ali no Kafka. O Kafka, no Rodação, é o coração desse nosso sistema. Então, foi um pouco de uma prova de conceito no mundo real, apesar de a gente ter feito em laboratório anteriormente, a gente conseguiu colocar isso aí em produção. Então, quer falar mais alguma coisa, Roberto? Não, eu só ia complementar, né, dizendo que, só para Uhum. continuar, então, eu não sei se o sistema em si acabou ficando claro para todo mundo, porque realmente não foi, né, falado assim, há muito pouco tempo, mas a gente consegue esclarecer como que a gente usou os Kafka Connect, né? Todos os connects foram criados dinamicamente, então vamos dizer que como a gente sempre usou o Connect para fazer persistência no banco, por exemplo, cada vez que é criada uma grandeza nova, agora eu vou coletar temperatura. Automaticamente ele já cria um Kafka Connect. Eu alterei esse nome dessa grandeza, não é mais temperatura. E altera o Connect. Apaguei essa grandeza, ele altera o Connect. Então a gente fez de uma forma bem dinâmica, né? Que a partir de agora, se você adicionar ou apagar grandezas, ele já cria o Kafka Connect, né? Porque o Kafka ele tem uma API, né, que você consegue fazer configurações. Então, cara, o Kafka foi bem fantástico, assim, para realizar essa integração, né?
E pode passar então, Fred. Falar um pouquinho agora dessa parte também do Kafka, que o Roberto está falando da criação dos connectors, né? Geralmente a gente vê as aplicações Kafka por aí, o pessoal já tem bem definido quais são os conectores que vão ser usados. O nosso, como os equipamentos, principalmente os compact keys, eles estão espalhados nesse case, eles estão espalhados numa região grande, acho que são 12 quilômetros de raio de cobertura. Esses equipamentos transmitem via LoRa, né, via MQTT, por equipamentos LoRa lá para a central. E às vezes pode ser necessário que uma das propriedades que está esse equipamento modifique aquele canal, está monitorando temperatura, queimou alguma coisa, vai para outro canal esse monitoramento de temperatura. Então, isso foi um ponto bem legal que a gente conseguiu fazer, de fazer o connect, esse connector ser dinâmico para facilitar essa transferência, de repente, de canal, essas coisas. Né? Então, resumindo aqui, basicamente, o processo todo, a gente faz a aquisição dos dados, né, através de MQTT e Modbus, mas a gente está testando coisas com DNP3, a gente pretende ver se dá para colocar um Google também no meio do caminho, a gente vai estudar ainda, fazer alguns estudos, né? E a gente faz essa concentração toda no Kafka aqui, os connectors ficam responsáveis por passar para o banco de dados, e aí tem os microserviços que fazem análise desses dados, e outros que permitem a exibição. E como é que a gente tem certeza, né, que isso realmente funciona? Vai fazer um ano agora, ano que vem, mas desde janeiro do ano passado está rodando. A gente foi lá, então, falou, fez vários testes, e ficou rodando de janeiro até julho, de modo de teste, então. E, assim, por incrível que pareça, às vezes a gente tem problema de energia elétrica lá na central. Então, enquanto o no-break aguenta, nos servidores lá, as informações não param de chegar do mesmo jeito, né? Alguns serviços a gente consegue parar para economizar recursos, mas tudo fica concentrado no Kafka. Uma outra vez a gente teve um problema também com o disco, o banco de dados, o influxo ele parou numa sexta-feira à noite, não tinha ninguém lá na estação que pudesse ver, na central que pudesse ver, a gente não tinha como mandar a equipe para lá no final de semana também. E só na segunda, quase 60 horas depois, a gente conseguiu restabelecer a comunicação com o influxo. E aí foi o legal, foi o que a gente viu, nossa, realmente funciona, né? Tava tudo lá no Kafka, valeu a pena, 60 horas de informação ali, tudo concentrado no Kafka. Quando o influxo voltou ao normal, tudo começou a ser gravado novamente. E aí, acho que em menos de 2 horas, se eu não me engano, foi 2, 3 horas mais ou menos, tudo ficou sincronizado, então o monitoramento online voltou a ser online realmente. A gente conseguiu ver isso, né? Sem assim, como a gente deixa, sem perda de informação nenhuma, né? É uma das vantagens do Kafka, que ele pode ser configurado para aguentar um retention policy ali de 7 dias, que é o padrão dele. Você pode configurar menos, pode configurar mais. E, inclusive, muita gente usa também o Kafka, às vezes, como banco de dados, né? Uma coisa que não é recomendada por ninguém. Ele não foi feito para isso. Ele guarda as informações, mas ele não é para servir um banco de dados. Então, uma das coisas que a gente pensou também para o futuro é diminuir esse retention policy também, para não consumir tantos recursos, já que o nosso servidor tem coisas escassas. E foi um aprendizado bem bacana, né? A parte dos connectors também, né, Roberto? Tem a parte de funcionar como um cluster, a parte Sim, é verdade. Dos connectors, né? Que a gente não chegou a utilizar, mas seria uma boa solução para evitar alguns gargalos que a gente, com a quantidade de connectors que a gente criou, acabou criando um certo gargalo ali que a gente pensa também fazer esse cluster depois, né? Porque, assim, a gente não teve essa necessidade até o momento de ter, sei lá, 200 connects ao mesmo tempo. A hora que começou a passar disso, talvez se fizesse um cluster de connect, a gente poderia ter uma fluidez melhor. Só que aí a gente já esbarra no problema de recurso de computacional. Então, é melhor deixar do jeito que está do que colocar mais servidores, né? Mas ele aguentou bem. A gente está com mais de 200 connect lá e tá bem fluido. Um outro ponto que eu também gostaria de compartilhar, que eu achei bem interessante, foi o fato de a gente colocar uma marcação
de timestamp na passagem de cada microserviço. Então, no final, na persistência do dado, a gente conseguia ver quanto tempo ele levou, por exemplo, qual foi o momento que ele passou em cada serviço. Nisso você consegue monitorar e ver qual serviço você precisa ser refatorado. Às vezes, um serviço que está abrindo várias conexões com o banco está demorando, você pode tentar mudar a tecnologia, mudar alguma coisa. Então, foi bem interessante essa sacada para a gente conseguir, no começo ali, né, principalmente, para conseguir entender o que estava se passando dentro de cada serviço, né? Se estava demorando demais ou não, aonde que estava demorando, né, e por que estava passando dessa forma. E aí, em cima disso, a gente acaba conseguindo fazer alguns estudos para refatorar os próprios microserviços, dividir alguns. Enfim, aí a gente chegou nessa solução que já está em campo aí, trabalhando bem. Como a gente está um pouquinho já estourado, eu vou falar do próximo slide, o que a gente, né, fez, o que a gente teve de lição, o que é o futuro do estudo que a gente fez aí, né? Com esse 1 ano já de produção, a gente conseguiu tirar bastante acerto, ver os erros, né? Porque sempre erra, sempre dá para melhorar, como o Roberto falou, dá para refatorar alguns serviços, eliminar alguns, de repente criar outros. Então a gente tem que quais são as lições aprendidas? A granularidade dos serviços tem que ser bem pensado, o gerenciamento ser mais facilitado. Às vezes não tem necessidade de você passar tudo pelo Kafka, tem informação que não é tão relevante assim. Nós fizemos a concentração também no Kafka, mas não... Não, pelo consumo do recurso, né? Exato, para poder economizar recurso também, né? Mais fácil perder aquela informação do que gastar o recurso. Exato. E hoje em dia a gente tem o quê? Tem essa expertise aqui na aquisição e na análise de dados. E com o Kafka, como a gente tem um grande volume de informações, a gente consegue estar preparado hoje em dia para aplicar modelos de machine learning, aplicar uma inteligência artificial em cima dos nossos dados, para uma predição mais assertiva. Então, alguns outros projetos que nós estamos trabalhando agora, que vão ter essa camada de inteligência artificial, está sendo pensado já com o Kafka, também, utilização de microserviços junto com o Kafka ali. Por quê? Que aí essa parte de inteligência artificial não precisa consultar um banco ali para fazer alguma coisa. Ela pode, através do Kafka mesmo, já puxar essa informação, gravar no banco, no sistema de arquivos que ela tenha, né, dependendo de como for feita essa IA. Então, o Kafka vai ter um papel fundamental nessa evolução que a gente está tendo, né? Então, aqui tem uma tela, né, do sistema lá, um grafano aqui, de uma situação meteorológica desse projeto que a gente falou, né? E chega a temperaturas bem grandes dentro do onde fica localizado o servidor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, em relação a isso. Sim. E esse monitoramento, ele é em tempo real, né? Então, assim, a gente consegue acompanhar ele com um delayzinho ali pequeno, mas dá para considerar que seja ele em tempo real. Na casa de alguns segundos, acho que é 5 segundos, mais ou menos. Tem algum delayzinho ali. Até mesmo porque como a gente agora consegue uma conexão remota lá nessa central, a internet não é tão boa como na área rural, então tem essa perda de informação. E o que a gente tirou de aprendizado disso tudo, né, além do não ser necessário Kafka ser o concentrador de tudo, né, dá para tirar algumas coisas dali, é aquela coisa, né, microserviços, assim como o Kafka, aliás, como qualquer coisa em tecnologia, não é bala de prata, né, então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de não ir com muita sede ao pote e querer colocar a Kafka em tudo também, que às vezes não vale a pena por conta de recursos computacionais, como o Roberto tinha mencionado, que ele acaba gastando, que consome bastante memória. Então, pessoal, a gente já estourou. A gente estourou um pouquinho o tempo aí já de que a gente estava previsto, que eram 50 minutos. A gente agradece, tá? A gente tem o download aqui da apresentação, quem quiser o QR Code pode baixar lá. Tem nossos contatos aqui, quem quiser entrar em contato. E agora fica aberto para perguntas de vocês aí. O pessoal, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fred e Roberto, muito obrigado por compartilhar o conhecimento. Muito obrigado por trazer esse conhecimento tão rico. Muito de alto valor essa apresentação. Só achei engraçado se vocês como Itaipu sem luz, imagina para nós o que sobra, não é, pessoal? Acontece às vezes. Pior que acontece.
Deixa eu só Mas é mais por compartilhar. manutenção, né? É mais por algum procedimento da usina, acaba acabando a luz ali. Tu Porque pode. como tem que mudar o disjuntor, alguma coisa lá, o pessoal faz a ligação, pra gente acaba a luz ali, mas é coisa rápida, né? Perfeito. Fred, tu pode só parar o compartilhamento, que daí a gente vai compartilhar aqui também o Posso, material? claro? Deixa eu parar Eu só aqui. finalizar aqui, só um ponto, né? Queria até falar para todo mundo, assim, se não ficou muito claro alguma coisa, é que realmente a gente não pode abrir, assim, tantos detalhes, né? E entrar mais do que a gente entrou, né? A gente tenta falar da melhor forma possível, né? Para que fique bom para todo mundo, mas se alguém tiver dúvida de alguma coisa aí, depois a gente pode conversar um pouco melhor. Roberto, eu não estou conseguindo compartilhar, tu me coloca como. Já te coloquei como administrador aí, Clebinho, tenta de novo. Vamos lá, então. Então, galera, vamos ter agora na sequência os sorteios, né, Kleber? Isso. Reforçamos aí. Pode falar. Só para reforçar, Roberto, para o pessoal novamente deixar as perguntas, a gente já vai incomodar um pouquinho mais o Roberto e o Fred ali para esclarecer o que o pessoal deixou no Slack. Acho que tu já deve ter filtrado as perguntas ali, né, Roberto? Sim, temos algumas boas, né? Vai ser bem bacana. Então, quem tiver perguntas, pessoal, e já aproveitando para convidar todo mundo aí para participar do nosso Slack aí. Enfim, a gente está retomando aí também esse canal para que todo mundo da comunidade aí possa se ajudar, sugerir, dar sugestões de eventos. Em especial, durante os eventos, a gente vai estar colhendo as perguntas via Slack. Gente, então. Só lembrando, Kleber, vamos ter o sorteio agora na sequência, né? Teremos um curso muito bacana aí da Coffee IT, e também a gente vai ter 2 gift cards, tá? Que são presentes do iFood. O Roberto Elero Júnior, que palestrou para a gente no evento passado, conseguiu aí 2 gift cards de R$ 40 para que a gente possa fazer o sorteio. Então, quem não jantou ainda, de repente, né, tem sorte hoje e ainda dá tempo de usar o gift card e pedir a janta aí. Vai ter curso e comida, então. Curso e comida. Que coisa linda. Gente, então, na última chamada, por favor, leiam o QR Code aqui, façam inscrição para o sorteio. Daqui a um pouquinho eu já vou chamar a Noelle, que vai fazer o sorteio para nós do curso. Queria falar um pouquinho sobre ele, agradecer primeiro o ArcTay pelo espaço para divulgar um pouco o curso aqui com vocês. Basicamente, pessoal, então, rapidamente, a ideia do nosso curso são aulas bem práticas, pessoal, desse curso de microserviços da produção. A gente tem uma infraestrutura muito legal que está montada na Google Cloud Plataforma, na Amazon. A gente vai brincar bastante com aulas mesclando teoria e prática, usando DynamoDB, Kubernetes, a parte de Istio, usando cache com Redis, imagens Docker, o nosso bom e querido Kafka, que o pessoal da Itaipu falou bastante, né? Então, é importante, pessoal, que nesse curso, o que a gente vai conseguir ver de legal lá, bem focado no mercado. Eu vi que tinha perguntas ali falando sobre Domain Driven Design, Event Driven Architecture, então, falar de sagas, coreografia, como mapear os eventos. Vamos falar de API, pessoal, bastante coisa sobre Cloud Native, usando infraestrutura como código, plataforma como código, bastante Kubernetes, Docker, Spring Cloud, para quem gosta, pessoal, Webflux, e sempre isso o pessoal atrelado bastante à prática de mercado, modelagem de mercado, bem voltado para o que o mercado está utilizando no dia a dia. E o que a gente quer com isso, pessoal, com esse curso? A gente quer que já tenha uma comunidade grande, já tem bastante pessoas que estão participando desse curso, estão dando feedback. A gente teve pessoas que, inclusive, estavam desalocadas no mercado e, graças ao curso, conseguiram se alocar novamente. Então, tá um curso bem legal, tá uma plataforma bem legal. Espero que vocês possam conhecer, fazer parte e se inscrever. Então, mais um recadinho, pessoal. No dia 13/7, o primeiro curso foi muito legal, a gente está indo para o segundo curso, é um curso lá de DevOps. Aqui a gente vai falar bastante coisa sobre Terraform, sobre Ansible, sobre GitLab CI, microserviços da produção também, temos o GitLab CI, provisionamento de cluster, provisionamento de runners, provisionamento de pipeline como código, infraestrutura como código. Então, ele está bem legal também, a questão cultural também de DevOps. Tem essa promoção aqui, 50% de lançamento da Noelle, depois ela
falou que ela tinha que baixar o preço, então nós baixamos o preço a pedido da Noelle. Basicamente, pessoal, tem um e-book de presente aqui, vocês podem ler um pouquinho da estrutura do curso, o que vai ter de conteúdo nele e tudo aquilo que a gente vai abordar. Ele é um curso 90% prático também, que nem microserviços, tem uma parte de teoria, mas a importância aqui, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão utilizar bastante no mercado de trabalho e no dia a dia de vocês. Ô, Kleber, Oi. o pessoal tá pedindo ali um descontinho no curso de microservices ali. Acho que de repente, Vai. bem choradinho, rola, né, Kleber? Um desconto ali. Claro, claro. Eu acho que, pessoal, deixem o e-mail de vocês ali na descrição, peça o descontinho que eu tenho certeza que a gente conversa com a Noelle, ela vai liberar para nós. E, pessoal, então, nos sigam nas redes sociais. Então, a gente tem o canal no YouTube, que também algumas coisas que a gente faz lá no curso, a gente leva alguma experimentação para lá. Nas redes sociais a gente compartilha bastante conteúdo. É uma comunidade grande, realmente. Hoje nós temos mais de 600 pessoas que fazem parte do Coffee IT, que fazem os cursos, que acompanham no canal do YouTube, que fazem merge request na nossa plataforma, que sobem containers em produção, que mexem no nosso Kubernetes. Então, eu convido vocês a participar também, a se juntar à comunidade. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão gostar muito, vão participar dessa loucura legal que é fazer tecnologia em cima de coisas legais, de tecnologias legais e também de plataformas legais. Então, vou chamar a Noelle agora para me auxiliar no sorteio. Não sei se ela pode entrar aí. Tô tentando. Tem que te botar de administrador aqui, só um pouquinho. Apresentador. Tá. Ativar função para apresentador. Noelle, o pessoal tá pedindo desconto, Noelle, aí, então depois você vai ter que ver isso aí para eles. Já mandei ali pedindo o nome celular, manda para marketing@coffee&it que a gente conversa. Beleza? Tá bom. Certinho. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Acho que sim, né? Uhum, tá como apresentadora. Tá, perfeito. Ué, cadê o meu? Aqui. Isto. Tá dando pra ver o meu sorteador? Apareceu. Tá dando sim. Roberto, eu já sorteio o iFood também ou fiz depois? Faz um de cada vez. Sorteia primeiro o curso e aí depois Beleza. a gente sorteia os dois gift cards do iFood aí pra galera. Beleza, tá bem, então. Vamos lá. Aqui Se o estão todos Se o Roberto ganhar, não vale, tá? Tá bom, então tá aqui. Estão aqui os 40 e... Acho que 45 pessoas participaram. Um pro curso, vamos lá. Não. André Luiz Melo. Isto? Perfeito. Esse foi o ganhador do curso. Vamos lá, salvar resultado. Parabéns, André. Depois o pessoal entra em contato contigo para criar conta, tá? Isto. Eu só tenho que salvar esse link aqui, senão depois eu perco e já era, né? O André Luiz vai ficar um pouco bravo comigo. Perfeito. Deixa eu pegar aqui, só um momento, a lista novamente. Eu não sabia que eu ia fazer esse sorteio dos outros, então um pouquinho. Não tem problema. A Noelle vai sortear ali os 2 gift cards e eu peço para a galera que for sorteada já entrar em contato comigo pelo chat no privado, tá? Para que eu possa passar os gift cards aí e vocês já poderem pedir a janta hoje aí. Mas depois eu também, qualquer coisa, eu te passo os contatos que a gente tem aqui, tá? Vamos lá, 2 gift cards, então. Ficou pro César Ida, isso? E isso? Micael Gás, isso. Eu te passo esses contatos ali, Roberto. Depois tu entra em contato com eles, beleza? Parabéns pros 3. Parabéns, pessoal. Vai ter janta e curso hoje, então. Tchau. Valeu, obrigado, No. Tudo de bom aí. Tchau, um beijão. Volta a apresentação, Roberto. Tem que ir para as perguntas agora. O pessoal tá pedindo o link ali também. Já passei o link ali, Kleber. Já vou te colocar aqui agora como administrador para voltar a compartilhar a tela para a gente poder fazer as perguntas, então, né? Perfeito. Só um minuto. Coffee IT, aqui.
Apresentador, tá contigo, meu irmão. Pode apresentar aí. Pessoal, então, aberto as perguntas. Não sei se o Roberto já fez a triagem aí para passar para o Já Fred e para o Roberto. tem algumas bem boas aqui, tá? Eu vou começar com uma do Wilson Bolzan. No caso dos connectors, como lidar com falhas? Exemplo, quando o banco está indisponível ou o dado está num formato incompatível com a coluna do banco. Bom, acho que eu respondo. Assim, não sei se o Fred consegue compartilhar ali de novo a tela com o slide, mas naquele slide que eu mostrei o Kafka Connect, né? Então a gente tem lá um cluster do Kafka e ele tem um cluster de Connect. Dentro desse Connect você consegue colocar vários workers, né? Então, assim, do mesma forma que ele faz um load balance ou tolerância a falhas em relação ao cluster, ele também consegue fazer isso em relação ao Connect. Então, se o banco estiver indisponível, essa informação vai continuar no Connect. Quando o banco voltar, ele persiste. Em relação a formato, ele é um pouco complicado mesmo, tá? A gente teve bastante problema com isso. Geralmente, quando vinha um float, depois vinha um int, né? Então, tem duas formas de tratar isso, né? A gente consegue, acaba não fazendo isso por Connect quando você tem essa variação, mas dependendo do banco, você consegue deixar meio que genérico um tipo de dado, né? E assim, em relação ao formato, muitas vezes dá para trabalhar, dependendo do caso, você consegue trabalhar com o próprio Kafka Streams, né? Você consegue fazer uma pequena transformação no dado ali, dependendo do caso, claro, você consegue usar o Streams. Respondido? Respondido. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta muito boa aqui do Everton, Everton B. É possível garantir a ordem das mensagens com valores de chave diferentes ou a única solução seria ter uma partição única? Exato. Você só consegue garantir a ordem naquela partição. Ou seja, se eu mandar uma chave, ele vai para um único lugar. Agora, se eu colocar uma outra chave, ele vai para outra partição. Então, você vai garantir a ordem em cada chave. Ou seja, cada chave você pode garantir uma ordem. Por isso que é bem importante ter esse planejamento antes de definir os microserviços ali, quais chaves vão ser enviadas para poder ter essa garantia da ordem realmente. Porque você só trabalha na partição e não no tópico. Show de bola. Então vamos para mais uma do Júlio César Mendes. Caso algum microserviço falhe durante o processamento de uma determinada mensagem, existe algum fluxo para que a mensagem não seja perdida? Por exemplo, tópico fila de manutenção, as famosas dead letter queues que se tinha antigamente? Então, é aquela coisa, né? Quando o microserviço ele recebe a informação, ele dependendo de como você configura o Kafka, você pode ter aqueles acknowledgements, né? Então, a partir disso, você consegue garantir se você terminou de fazer o que você quer. Porque, assim, você pode devolver essa resposta para o Kafka em qualquer lugar, né? Então, você faz a sua lógica de programação lá, persistir no banco, fiz isso, no final de tudo eu dou um auto-commit. Então, o que ele faz? Na hora que eu der um commit nesse offset, ele vai para o meu Kafka e vai dizer, olha, eu li essa informação desse tópico. Se não, você não vai acabar perdendo essa informação. Por mais que você não tenha trabalhado, essa informação chegou no seu serviço, ele tratou, tentou guardar no banco, caiu o serviço. Antes dele dar o offset, o Kafka ele sabe qual foi o último ponto da partição que ele leu. A gente chama de offset. Então, ele sabe qual foi. Então, se você não deu o commit, deu algum erro antes do commit, ele vai te mandar de novo aquela informação. É importante, Roberto, também explicar para o pessoal que tu tem formas de acknowledge diferente, né? Pode ter acknowledge de todos os producers, consumers, pode ter acknowledge somente de determinados producers e consumers, ou nenhum acknowledge, o Kafka não espera, né? E quando tu trabalha com read committed, ou até estruturas de commit, tu pode ter um transaction prefix, né? Para colocar no broker do Kafka, ou também
consumidores group que tenham também a parte de idempotência, né? E daí tu garante se aquele bloco de transação foi comitado ou não, porque senão até inclusive um broker pode ser marcado para ser o cluster rebalanceado e entrar outra partição, outro broker para poder fazer as leituras e commits as mensagens, né? Exatamente. Até é legal. Esses clusters também podem ser configurados, né, de forma quantas vezes ele vai tentar reenviar a mensagem ou o tempo, né? Também tem essa opção que você consegue marcar lá no produto. Isso. Tu pode configurar o número máximo do reenvio, né? Isso. O número máximo de pool que ele pode baixar, o número máximo de records que o produtor ou consumidor pode fazer push ou pull, né? Porque o legal é que o Kafka, por padrão, né, gente, ele trabalha no modo que a gente chama de at least once, né? Então ele garante que você vai receber pelo menos uma vez aquela mensagem. E aí a gente entra também num papo bacana que é sobre idempotência no consumo, né? E para a gente poder trabalhar o Kafka desde a versão 1, a versão 1.0, se eu não me engano, ele permite que você tenha o comportamento exactly once, né? Que é justamente as configurações que o Kleber comentou ali, né? Que é o consumidor idempotente em conjunto com o read commit, né? Ou a forma de acknowledgement. Então é bacana, de repente, e aí eu acho que já emendo uma pergunta que é minha, né? Se vocês trabalham ou tratam essa questão da idempotência, né? Assim, a gente trata mais em código, né? Porque, assim, como a gente trabalha basicamente com séries temporais, muitas vezes ele não vai conseguir persistir 2 vezes a mesma informação. Então, é mais fácil a gente deixar com que o banco mesmo não deixe ele guardar 2 vezes do que perder a informação, sabe? Então, a gente acaba podendo deixar um pouco isso de lado, mas pela necessidade que a gente vive, né? Talvez você realmente tenha que tratar isso na mão, porque o seu banco vai acabar guardando as informações obtidas de qualquer forma. Perfeito. Uma outra pergunta aqui muito boa do Everton, tá? Ele pergunta se vocês avaliaram, se usaram o Avro mais o Schema Registry, né? Ou se as mensagens de vocês trafegam em formato JSON, XML, enfim, qual formato de mensagem, e se vocês avaliaram usar o Schema Registry com Avro, né? Então, assim, a gente chegou na conclusão de que para chegar a usar o Avro, a gente precisaria ter payloads muito grandes, né? E os nossos payloads são pequenos, sabe? Eles são bem simples, porque basicamente são... Vamos supor que um payload básico é o quê? É um timestamp, um valor e de onde ele está vindo, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente consegue trabalhar. Então, realmente não teve a necessidade de criar um Avro, usar o Schema. Nós chegamos a estudar a parte do Avro também, a gente chegou a fazer uns testes com o Avro lá, mas a gente viu que não tem essa necessidade. Não veio a necessidade. Beleza, mais uma. Eu acho que vou fazer só mais 2 para a gente não avançar sobre sobre o horário que a gente tinha até terminado. Mas eu vou fazer mais uma aqui, cara. Que na verdade é uma pergunta do Inácio. Foi necessário criar alguma combinação de dados para a apresentação usando o KSQL, o KSQL? Cara, não. A gente não precisou fazer isso. A gente não chegou a usar o Kafka Streams, né? Porque, basicamente, o único KSQL que a gente usou foi para fazer o connect, né? Por exemplo, de banco de dados, e ele meio que faz um select num tópico e coloca na tabela que você quer, né? Então, basicamente, o KSQL que a gente realmente usou foi para fazer essa persistência no banco, né? Então, não precisou fazer nenhum join de informações. Então, alguns microserviços já fazem já a parte de cálculo já mais pesadas também, então já devolve o Kafka ali a informação, a gente não chega a utilizar. Beleza. Eu vou fazer mais uma, cara. Eu tinha dito que era a última, mas agora vai ser a última mesmo, porque essa é muito boa, tá? E na verdade são uma pergunta 2 em 1, tá? Então, basicamente, mais cedo na apresentação você comentou algo sobre usar o Kafka como banco de dados, né? Então, a primeira pergunta é, quando a gente fala numa abordagem de arquitetura, enfim, orientada a eventos, usando event sourcing, o Kafka seria uma boa opção para, enfim, você usar ele como componente onde o seu dado vai estar persistido?
E a segunda é como vocês trabalharam a questão da retenção das mensagens no Kafka, né? Se foi por tempo, por espaço, por tópico, e mais... Assim, a gente, tudo que foi visto, né, e tudo que foi falado, não é uma abordagem interessante você usar ele como para deixar os dados persistidos, né? Ele realmente deve ser usado para ser temporário. Então, assim, essa questão de retenção, a gente fala que a gente teve bastante problema de recursos, mas pelo menos disco a gente tinha, né? Então, assim, como a gente estava trabalhando numa área rural, onde a gente tinha muitos problemas, a gente acabou deixando até em padrão, tá? 7 dias, não mudamos, mas pensamos em aumentar, certo? A gente pensou até em aumentar esse tempo de retention policy justamente para, assim, a gente não sabia como que a central ia se comportar, né? Mas basicamente a gente vai por tempo em relação a não perder dados do que quantidade de disco, por exemplo. Isso, e a quantidade de dias nós trabalhar com a quantidade de dias depende realmente do que a gente quer gravar, né? Do que a gente quer persistir de dados ali. No outro projeto que a gente está iniciando agora, nosso retention policy vai cair bastante. Vai ter ali volta de 2, 3 dias, porque ele vai estar no data center, apesar de não ter acesso externo, ele está no data center refrigerado, então a gente tem uns recursos mais robustos, então a gente consegue um retention policy menor e a gente tem a garantia que todos os microserviços que vão trabalhar vão ter recebido essas mensagens. Nessa pegada que a gente vai. Mas de qualquer forma, todos os dados eles estão persistindo no banco, né? Então, a gente deixa lá mais para garantir que aconteça alguma coisa, mas até 7 dias é bastante tempo. E principalmente porque a gente tem uma dificuldade em se locomover e chegar até o lugar, né? Às vezes demora dias, porque é uma cidade longe daqui. Então, se você tem um acesso rápido, você pode deixar um retention policy menor, mas como a gente tem um deslocamento, tem toda uma burocracia, né, para recurso de viagens, a gente acaba deixando maior para se caso aconteça alguma coisa, a gente não perder nada. Show de bola, então, rapaziada. A gente agradece mais uma vez em nome da comunidade, do ArcTI. Foi um prazer aí ter a possibilidade de ter vocês com a gente essa noite. A gente, então, né, agradece aí do fundo do coração. A gente sabe, enfim, que é um trabalho voluntário, vim falar um pouco do conhecimento de vocês, do case de vocês. Então, muito obrigado. A gente agradece também a todo mundo que participou, né? A gente teve uma média de público aí entre 90 e 100 pessoas de novo, que foi bem bacana. A gente pede para todo mundo que puder colaborar, que tenha como colaborar, indicando palestrantes, indicando assuntos de interesse, que façam isso. Então agora a maior parte da galera entrou ali no Slack. A gente pode também manter a discussão sobre Kafka ali no canal do Slack, acho que é um assunto bem pertinente. Aproveitar também mais uma vez para agradecer o Coffin IT pelo sorteio do curso, pelo patrocínio ao evento, né? Agradecer também mais uma vez o iFood pelos gift cards. A gente espera que quem foi sorteado, enfim, tenha uma boa janta. E a gente já aproveita para convidar todo mundo. A gente está com a data aí do dia 13, tá? 13 de julho a gente vai fazer um outro evento. A gente está fechando agora nos próximos dias os detalhes e a gente deve anunciar aí, possivelmente até o começo da semana que vem, o banner e já ter o link lá no Meetup para as inscrições, tá? Então... É importante também, Roberto, falar que nós vamos depois colocar esse vídeo no YouTube, né? A gravação, quem quiser compartilhar também nos seus feeds ali. Então, para quem não pôde assistir hoje aqui durante o evento, que assista pelo canal do YouTube. E nos seguir nas redes sociais, né? Show de bola, é isso aí. Em seguida a gente vai estar publicando ali a talk no YouTube, então compartilhem, assistam de novo. Enfim, a gente fica à disposição aí para acolher todas as sugestões, tudo que vocês tiverem aí de coração para doar e colaborar com a comunidade, né? Tenham todos aí uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu, obrigado pelo carinho de vocês aí. Qualquer coisa, só chamar. Oportunidade de a gente poder palestrar aqui. Valeu, Fred. Valeu, Roberto. Grande abraço. Maravilha. Um abraço, Abraço, pessoal. galera.